Livro O Pequeno Tratado da Pedagogia. Capítulo 3. A formação do caráter. Definição do caráter. Um homem sem caráter é uma criatura sem influência, um fraco, que se deixa arrastar por suas paixões e pelas dos outros. Nunca tem opinião firme, falta-lhe coragem nas circunstâncias decisivas e deixa-se levar pela opinião alheia em vez de dirigi-la. O de caráter, pelo contrário, é uma força que arrasta atrás de si os fracos e os irresolutos, que domina as variações da moda e da opinião, uma potência que persegue, com coragem e perseverança, as finalidades a que se propôs. Portanto, é de mais alta importância fazer da criança um caráter, quer dizer, um homem consciente do que quer e capaz de realizá-lo. A definição que damos desse termo impede-nos de confundi-lo com outras interpretações da mesma palavra, muitas vezes empregada na linguagem familiar. Não confundi-lo com as tendências naturais. Pode-se, com efeito, e muito legitimamente, empregar essa palavra para significar o temperamento moral do indivíduo. Mas, nesse caso, ela é sempre acompanhada de um atributo. Disse de uma pessoa que ela tem o caráter alegre ou triste, manso ou decidido, sério ou leviano, etc. Mas aí estão características particulares que não supõem que aquele que as possui seja um caráter, isto é, uma personalidade forte e decidida. Nem com a teimosia ou a energia. Não se deve, tampouco, confundi-lo com a teimosia ou com a energia. Disse muitas vezes de uma criança teimosa que ela tem caráter. É um estranho engano. Bem longe de ser uma manifestação de vontade, a obstinação é um sinal de fraqueza. É uma fixação cega que fecha a inteligência a toda influência exterior, impedindo-a de refletir e raciocinar. Uma vontade que se firma contra os obstáculos, ao invés de procurar vencê-lo. A teimosia é como um princípio de loucura, uma ideia fixa que se apodera da criança e paralisa-a, a ponto de impedi-la de ver ou compreender qualquer coisa fora daquilo que ela se botou na cabeça, um endurecimento da pessoa que a impede de adaptar-se às circunstâncias. A criança teimosa perde sua liberdade e é impotente para sair de si mesma. A energia não deve, tampouco, ser confundida com o caráter. Ela provém mais dos nervos do que da vontade. É uma capacidade que galvaniza o corpo para um esforço momentâneo. Ela pode muito bem coexistir com a ausência de vontade, a qual supõe uma força moral, calma e tranquila, feita, sobretudo, de tenacidade no esforço. Um temperamento linfático e desprovido de energia física pode ter caráter, se souber orientar com perseverança sua vontade na mesma direção e coordenar o conjunto de suas atividades para um fim previamente determinado. A formação do caráter. Como fazer da criança um homem de caráter, no sentido acima definido? Primeiramente, habituando-a, desde a mais tenra infância, a submeter-se às suas obrigações e, em seguida, desenvolvendo-lhe o senso das responsabilidades pessoais. Às exigências do dever cotidiano, deve-se acrescentar a formação paralela da consciência e da vontade. Formar o caráter da criança é acostumá-la ao domínio de si, ao controle de seus pensamentos e impressões, é ensinar-lhe a decidir-se por um julgamento reto, acompanhado de uma vontade corajosa. É também começar por lhe propor alvos cada dia mais difíceis e mais afastados no tempo, embora adaptados às suas capacidades. A vontade que não sabe resistir e que muda, constantemente, de objeto, provém do capricho. É preciso perseguir um mesmo fim, sem esmorecer, durante toda a vida. Num certo sentido, caráter e vontade confundem-se. O primeiro faltará, necessariamente, a quem não possuir vontade. Ambos constituem aliança de força, graças à qual poderão ser realizadas as decisões de uma razão esclarecida pela consciência. A pessoa de caráter é a que começa por fazer o balanço dos meios à sua disposição para atingir o fim determinado e é bastante forte para rejeitar, corajosamente, os obstáculos que se lhe opõem. Quanto mais distante estiver o fim e mais numerosas as dificuldades, mais poderoso é o caráter. Ele será tão mais forte quanto menos deixar-se abater pela distância da finalidade e pelos embaraços do caminho. Mas o educador exporia seus esforços a um fracasso total, se pretendesse formar o caráter na criança, sem preocupar-se com suas tendências e aspirações íntimas. Para que ela aceite a luta, a finalidade que lhe é proposta deve ser conforme a sua natureza e despertar-lhe o interesse e os desejos. Caráter e disciplina. Não deve-se, contudo, exagerar, dando a entender que só convém impor à criança a disciplina que ela tem aceito espontaneamente.
Jamais podemos esquecer-nos de que, nos primeiros anos, a disciplina não é proposta e sim imposta. Na medida em que se tiver infligido a seu corpo hábitos severos, a sensualidade e a preguiça, para só tomar esses dois exemplos, deixarão de constituir obstáculos à sua formação. As energias corporais serão auxiliares para os esforços. Somente pela luta pode-se moldar um temperamento forte. Não é a diversidade das tendências do educando que impedir-lhe-á a formação se o tivermos habituado a lutar para vencer essas inclinações que, numa dada circunstância, dificultariam o êxito, e se o tornarmos capaz de pôr em ação as que permitir-lhe atingi-lo. Só se adquire o caráter, pela vitória sobre o capricho. A criança que não encontrasse dificuldades nem tentações, cuja natureza não se chocasse com contradição alguma, jamais conseguiria formar-se uma personalidade enérgica e poderosa. Ela poderá tornar-se talvez um homem honesto se o meio a mantém numa linha direita, mas afundar-se-á, lamentavelmente, se vierem a falhar-lhe os apoios e se obstáculos sérios erguerem-se à sua frente. A formação do caráter é uma luta. Isso significa que só se adquire caráter, pelo hábito da luta contra si mesmo e contra os acontecimentos. Para destruir o domínio de Satanás, é preciso começar por prendê-lo, quer dizer, por ser vitorioso nas tentações contra a natureza. Eis porque certos preconceitos que se encontram frequentemente nos pais são, as mais das vezes, a causa das fraquezas do adulto. Como, por exemplo, o de julgar que não há inconveniente algum em submeter-se aos caprichos do filho durante seus primeiros anos ou justificar extravagâncias do adolescente sob pretexto de que se deve aproveitar a mocidade. Tais preconceitos arruinam o caráter, ao invés de formá-lo, e entregam sua vítima a todas as escravidões. Para formar o caráter é preciso utilizar, ao máximo, a vontade, êxito que se encontra na base de toda a energia humana, e, por conseguinte, habituar o educando a resistir às suas próprias dificuldades, perdoando o entusiasmo que deve lutar contra si mesmo. Para ajudá-lo a vencer os enraivecimentos, é preciso fazê-lo compreender que, às vezes, uma palavra amável tem mais poder do que um gesto de cólera, que um sorriso pode ser prenúncio de sucesso e mostrar-lhe que o coração tem mais força de atingi-lo, quanto mais difícil e encarniçada tiver sido a luta para obtê-lo. O esforço de educação deve orientar o desejo violento da criança desde que começar desde os primeiros anos. Desde que o ensine a lutar para submeter a sua vontade às suas próprias tendências, a termo de ensinar-lhe a vencer suas fraquezas e auxiliá-la a encarar de frente as vitórias que conduzem a formar o homem pelas virtudes e afastá-lo dos maus instintos. É preciso ajudá-la a vencer-se, suportando as fadigas e até os sofrimentos físicos, triunfando dos apetites egoístas e instintivos da carne, a fim de atingir um exercício mais fácil de suas faculdades superiores, a inteligência e a vontade. Função das aspirações pessoais. Sendo o interesse o propulsor que desencadeia espontaneamente os esforços, o papel do educador consistirá em despertar na criança desejos e curiosidades e fazer realçar, na sua imaginação, a beleza e a utilidade do fim a atingir. Mas será preciso cuidar de elevar progressivamente o nível moral dos desejos inspirados. Do contrário, ela continuará o hábito de só aplicar seus esforços na conquista dos bens inferiores e sedutores dos sentidos. A idade desempenha um papel muito importante no desenvolvimento dos desejos e das paixões. Durante os primeiros anos, os apetites físicos representam a função principal, e à medida que a criança se apoia sobre eles, o educador deve empenhar-se em ultrapassá-los. Além da vontade de adquirir a força corporal, cumpre desenvolver o gosto pelo trabalho bem feito para, em seguida, despertar o interesse por uma carreira fecunda e cheia de emulação, a vontade de conquistar as virtudes superiores da alma, lealdade, justiça e amor. A arte do educador consiste em saber despertar na criança, segundo as idades, desejos generosos e mostrar-lhes cores tão atraentes que ela venha a decidir-se que só abandonará o combate, depois de ter conseguido conquistá-los. Nunca se deve perder de vista que um caráter é tanto mais belo quanto mais fizer convergir suas forças para um ideal mais conforme à perfeição. Falsa orientação do caráter. O caráter segue os impulsos fortes da alma e pode, igualmente, orientar-se para o mal ou para o bem. Eis porque sua formação nunca poderá ser separada da consciência. Sob esse aspecto, a imaginação fornece à imaginação representa um papel de primeira importância.
Tal adolescente, dotado de uma vontade enérgica, tornar-se-á um criminoso de fama, porque sua imaginação foi intoxicada com as façanhas dos heróis policiais, ao passo que tal outro, com as mesmas disposições de temperamento, será, algum dia, um herói porque a sua ter-se-á entusiasmado pela vida dos grandes benfeitores da humanidade. Papel do ambiente. O ambiente influi, grandemente, na orientação do caráter. Por isso, o educador cuidará de só cercar os adolescentes de amigos e pessoas dignas de serem admiradas. Nada desses personagens de virtude triste e deprimente que afastam, ao invés de influenciarem. A alma dos adolescentes alimenta-se de beleza e de entusiasmo. É preciso que a virtude seja atraente. Das emoções. A emoção representa um papel importante na determinação da vontade. É, muitas vezes, em consequência de emoções fortes que os adolescentes orientam sua vida interior. Elas devem, portanto, serem escolhidas com cuidado se quiserem suscitar os melhores aspectos da alma juvenil. Tal adolescente só deixou de mentir no dia em que percebeu que seus pais choravam suas mentiras e sofreram mais do que em si. Até então, ele havia empregado sua força em mentir, rindo diante dos mais severos castigos. Somente a emoção viva, sentida em face da dor paterna, pôde vencer-lhe as resistências. O senso do esforço. Observemos que não é raro vermos a criança lutar pelo simples prazer da vitória, independentemente do interesse e do ganho. É a prova, uma possibilidade de desinteresse que dever-se-á desenvolver, ao máximo, no adolescente, ensinando-lhe a compreender o triunfo de uma ideia, sem levar em conta o êxito pessoal. Muitas vezes a criança, ao perceber que a sorte do jogo não está a seu favor, abandona a partida com mau humor e serve-se de suas faculdades para prejudicar o brinquedo dos outros. É a prova de que, tendo sido decepcionado o seu desejo de vitória, ela busca uma vingança por meios mais ou menos imorais. Se quisermos formar-lhe o caráter, deveremos ensinar-lhe a ser bom jogador, quer dizer, a submeter-se com bom humor aos fracassos sempre possíveis, pronto a recomeçar a partida, corrigindo as falhas causadoras do insucesso. O homem bem formado é o que persiste sem jamais esmorecer, sejam quais forem os obstáculos e as dificuldades com as quais ele defronta-se. O caráter não é incompatível com a fraqueza física. Essa vontade de sucesso pode muito bem conciliar-se com temperamentos aparentemente fracos. Basta que o adolescente adapte sua vontade às suas capacidades físicas e aplique suas faculdades, embora fracas, à finalidade que se propõe atingir. A vontade confunde-se com uma orientação das faculdades numa mesma direção. É preciso ainda que a finalidade não ultrapasse as possibilidades do indivíduo. A presunção e a ignorância perturbam facilmente as imaginações dos jovens, fazendo crer que nada está acima de suas forças. Compete ao educador proporcionar aos esforços as capacidades de medidas e multiplicar, no educando, nos pequenos triunfos que preparam e garantam o das grandes. Convém, no entanto, que as múltiplas vitórias orientem-se no mesmo sentido, se não quiserem ser efêmeras e anárquicas. A formação do caráter custa esse preço. É necessário apoderar-se da vontade para aplicá-la a um esforço constante e, ao mesmo tempo, dirigi-la para uma finalidade longínqua em vista de preparar as lutas de amanhã. Papel da vocação. A formação do caráter será, em grande parte, auxiliada pela presença, no espírito do adolescente, de uma ideia precisa relativamente a seu futuro e à sua vocação. Mas o valor dos elementos morais que o constituem variará segundo o sentido que o jovem imprimir a seus esforços. A ambição pessoal ou o gosto dos prazeres e do dinheiro desviarão a vontade num sentido contrário ao do desejo de ser útil a seu país ou de fundar um lar cristão. A beleza de um caráter depende do fim que ele se propôs. Acrescentemos que a formação da personalidade supõe o desenvolvimento da coragem. Não se trata tanto da coragem física, embora ela seja necessária ao domínio de si, como da moral, imprescindível à criança para resistir às tentações e habituar-se a vencer as tendências nocivas à conquista da perfeição moral. Aliás, a educação da coragem é facilitada pelo gosto da luta e da vitória, ao qual já aludimos acima. Dos hábitos. Os hábitos representam um papel preponderante na formação do caráter. São bons ou maus, conforme a educação recebida e podem, como consequência, ajudar ou prejudicar a elaboração da personalidade moral infantil. Os hábitos da primeira infância, que possuem uma repercussão de toda a vida inteira, dependem, exclusivamente, do educador.
Sobre ele recai o dever de educar o gosto do trabalho pela ação. No hábito do dever e do trabalho, na obediência pronta e generosa, na aceitação dos sacrifícios exigidos pela ordem e amor comum. Os bons hábitos libertam a vontade e multiplicam as possibilidades de ação. São como que o substrato sobre o qual virão apoiar-se os esforços destinados a conduzirem o educando mais alto e mais longe. Não se constrói de um só golpe uma vontade tenaz. Ela exige a repetição frequente dos mesmos atos. Por isso, a educação supõe que a autoridade não se canse de fazer repetir à criança os atos que a ajudarão a adquirir bons hábitos. Ter caráter não é realizar uma vez, por acaso, algo difícil, é realizá-lo de modo contínuo e habitual. Das responsabilidades. A personalidade moral da criança não está completa quando ela atinge o período da puberdade. Seria, pois, perigoso abandoná-la às suas inspirações pessoais antes de ela ter atingido a maturidade moral. Todavia, para evitar-se os conflitos e as faltas de tato, não se deve perder de vista que, com as transformações da adolescência, o educando entra numa nova fase de sua evolução que requer uma parte, cada vez maior, de independência. É bem evidente que essa necessidade de liberdade constitui um perigo para o procedimento do jovem. Portanto, mais do que noutro período, o educador deverá esmerar-se na formação do julgamento, da consciência e da vontade. E o fará, multiplicando as experiências durante as quais o adolescente defrontar-se-á com as realidades da vida, devendo esforçar-se para delas adaptar-se sem nada perder do ideal moral que lhe foi inculcado durante os anos de infância. Multiplicar as experiências do adolescente sem, por isso, jogá-lo na aventura e confiar-lhe responsabilidades e começar a fazê-lo participar dos cuidados e preocupações da vida familiar. Quantos rapazes escapam à influência do lar por impaciência de espírito e por continuarem sendo tratados como crianças? Mortificados em seu amor próprio, procuram for as ocasiões de darem-se a si próprios o sentimento de sua importância. Para que as responsabilidades sejam proveitosas e contribuam para a formação moral da personalidade, não se deve hesitar em confiá-las ao adolescente tarefas difíceis que ultrapassem mesmo um pouco suas capacidades habituais. É o único meio de obrigá-lo à reflexão e de despertar-lhe a atenção. O temor do fracasso é o começo da sabedoria. Pelo fato de o adolescente estar em perigo de abusar de sua independência, a habilidade do educador não consistirá em multiplicar as advertências, com o risco de exasperar-lhe ou ferir-lhe o amor próprio, mas em colocá-lo em face de iniciativas difíceis que o induzirão a pedir, espontaneamente, os conselhos que ele, talvez, recusasse seguir se tivesse dado a impressão de querer impor-lhes. Na família. Para que as responsabilidades sejam eficazes, é necessário que despertem o interesse e sejam adaptadas às capacidades e ao sexo da pessoa. Que a mãe reparta com sua filha mais velha os encargos do lar e o cuidado de espalhar, entre todos os membros da família, a paz e o bom humor. Que o pai não receie pôr seu filho a par de suas preocupações profissionais e faça-o compartilhar os cuidados de chefe responsável pelos interesses gerais da família. Que ambos façam compreender aos rapazes e às moças a repercussão de seus atos e de seus exemplos sobre seus irmãos menores. Fora do círculo familiar. Porém, o sentimento da responsabilidade deve expandir-se além do círculo doméstico, do mesmo modo que a vida do lar não é mais suficiente para satisfazer as aspirações do jovem que começa a entrar em contato com outros agrupamentos, além do ambiente de casa. Eis porque convém nele despertar o senso das responsabilidades sociais. Embora a vida familiar seja a preparação normal para essa nova fase, ela não se basta mais a si mesma. Dever-se-á acrescentar o desejo de espalhar o bem à sua volta. A dedicação às obras sociais será o meio mais eficiente e normal para lá chegar. O senso da autoridade. O senso da autoridade é intimamente ligado ao seu exercício. É necessário, portanto, confiar ao educando o cuidado de ocupar-se com os mais menores, de diverti-los e de ampará-los e ajudá-los em seus deveres. Deixar, pouco a pouco, confiar-lhe uma parte do andamento geral das distrações e do lar, segundo as suas forças e idade, é habituá-lo ao senso do dever e dos interesses gerais e a melhor refletir sobre as condições do bem comum. A autoridade é uma das faculdades cujo exercício tem mais repercussões sobre aqueles diante dos quais é praticada. O educador deveria, pois, sempre preocupar-se em ensinar ao jovem e a dela servir-se judiciosamente.
Se tantos chefes de família são muitas vezes tão incapazes quando soa para eles a hora das responsabilidades familiares, é que, no tempo de sua adolescência, não tiveram de ocupar-se com as crianças menores. Formar um jovem para o exercício da autoridade é ensinar-lhe a conhecer os caracteres, explicar-lhe como ele é responsável pela lealdade e pela justiça nos jogos, convidando a amparar os fracos e os desajeitados, a impedir as disputas, a reconciliar os inimigos, a zelar para que os vencedores não desprezem os derrotados e que estes não se vinguem de seu fracasso. Faltando uma formação esclarecida do poder de covardias que os impedirão de assumirem suas responsabilidades.